Este é o quadro Léo Imamura Responde, onde responderei a perguntas feitas exclusivamente por nossos inscritos. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Assim poderemos desenvolver uma relação progressiva, já que estamos elaborando projetos que serão exclusivos para você que é inscrito. Nosso canal tem crescido a cada vídeo e a quantidade de comentários também. De fato, os comentários podem ser classificados em sugestões, opiniões e perguntas. Como já disse em outras ocasiões, leio todas elas. As sugestões são muito úteis para o nosso quadro das segundas-feiras. As perguntas e as opiniões serão o nosso foco neste quadro das quartas-feiras, já que, obviamente, não é possível responder de modo apropriado cada mensagem enviada. Esse é o motivo pelo qual decidimos responder a 4 perguntas por semana. É uma retribuição ao esforço dos nossos inscritos em contribuir com o nosso canal. Em outras palavras, esse é o nosso agradecimento a você, nosso inscrito. Bem-vindo a mais um encontro na Vida com Fu. Então vamos às perguntas. Essa primeira pergunta é do nosso inscrito Dragão Branco. Léo Imamura, a guarda do Wing Chun para mim é a ideal porque dela tanto meus socos quanto defesas têm o mesmo alcance tanto pela direita quanto pela esquerda. E como não mexo os ombros, me canso menos. Além de ter mais facilidade em focar a linha central do oponente, além de poder assimilar da própria posição do carneiro. Eu só queria frisar, Dragão Branco, que não existe guarda ideal. É claro que para você me parece que a guarda do Wing Chun ela é muito boa, assim como de qualquer outra arte marcial. Mas por que eu falo que não existe uma guarda ideal? Porque o mais importante é a guarda se ajustar a cada situação. E as situações vão mudando. Elas mudam de acordo com as circunstâncias que envolvem não só o aspecto externo, o ambiente, como a maneira como você está vestido, como o adversário. Lembro, por exemplo, que as pessoas na Idade Média com armaduras, ou mesmo militares que utilizam equipamento mais pesado, necessitam de uma guarda que é diferente de uma pessoa que veste roupas civis. É diferente também de pessoas que estão com o tronco desnudo, ou seja, sem camisa. Então lembro bem que cada guarda tem sua peculiaridade. Se você, por exemplo, está num ringue ou no octógono, ou no ambiente desportivo confinado, onde você necessita vestir luvas, a guarda também tem sua peculiaridade. Então é muito importante, quando cada um de nós temos as nossas situações, sabermos como apropriar, como estar apropriado ao nosso adversário, portanto. Por quê? Porque a cada situação nós temos uma questão a ser vencida. E outra coisa importante, a guarda, ela é acima de tudo emocional. Ela é uma situação que é fruto da consciência de cada um de nós. Por isso que é tão importante pessoas que ficam muitas vezes numa guarda específica por limitação própria, que é o caso do grande campeão de full contact, uma lenda das artes marciais, Bill Wallace, que por uma questão de um acidente, ele teve que ajustar a sua guarda, inclusive a sua característica de ataque, em função desse acidente. E ele ficou conhecido como o Superfoot. Por quê? Porque ele tinha um chute espetacular. Uma verdadeira lenda das artes marciais dos Estados Unidos. Então isso acontece muito com cada um de nós. Temos que ajustar
a guarda. Portanto, para mim, não existe uma guarda ideal. Existe a guarda apropriada. Tem outra pergunta aqui, agora do nosso inscrito Ricardo Oliveira. E ele pergunta o seguinte: para o senhor, a técnica existe? A técnica, estando no mundo da aplicação, como o senhor menciona, mesmo assim, ela em si não poderia ser maleável, mutável? Ela estaria inserida nos dispositivos corporais como um mecanismo, um instrumento para exploração? Na minha opinião, a técnica existe e ela pode e deve ser explorada mediante as circunstâncias, podendo ser interpretada como mecanismo de otimização, recebendo um tratamento maleável, mutável, dentro ou fora dos DIUSEC. Qual a opinião do senhor a respeito do meu argumento? O mesmo é válido? Ricardo, sem dúvida, o seu argumento é válido. O que eu sempre enfatizo, quando você inclusive mencionou a ideia de DIUSEC, é uma ideia de movimento corporal que para nós, aqui no Ocidente, é muito inédito. Por quê? Porque você usa o movimento como um dispositivo onde o importante é como ele se transforma no momento da necessidade. E não algo que você treina, esperando ser aplicado numa situação específica. Claro que o treinamento ele é muito válido e a técnica também, principalmente em ambientes onde os cenários são previsíveis, como por exemplo numa contenda esportiva, onde o que é interessante, as regras elas limitam as possibilidades de existência de uma situação, quer seja porque ela está num ambiente confinado, quer seja porque existem limitações de atuação. Então, nesse sentido, a técnica funciona muito bem, como por exemplo no MMA, como por exemplo nas Olimpíadas. Nesses casos, as técnicas funcionam muito bem. Aliás, eu falei de Olimpíadas, imagine o Michael Phelps, que é a maior lenda da natação do mundo, no mundo olímpico. Acredito que se você pegasse Michael Phelps no seu ápice e colocasse em alto mar, ele talvez morresse. Por quê? Porque aí que entra a situação do dispositivo. O dispositivo, ele é para a vida, onde a vida ela é ilimitada. Acontece um monte de situações que você não sabe como que irá acontecer. É aquele futuro desconhecido que você tem que estar preparado. Já a técnica, por ela ser ou estar, como você disse, no mundo da aplicação, o que acontece? Você já tem uma expectativa de resultado em cima dela. Você já tem uma função para ela, para uma determinada situação. E muitas vezes essa situação não acontece. Há mudanças. E é claro que você pode fazer ajustes, torná-las maleáveis, como você disse. Mas o ponto é o foco, principalmente num sistema de Kung Fu, e por isso que muitas vezes as pessoas até gozam do Kung Fu em particular, porque tem imitação de animais, etc. É porque devemos enxergar esses movimentos como movimentos como dispositivos corporais e não como técnicas. Como técnica, é claro que deixa muito a desejar, mas como dispositivo, ele é impressionante. E cabe, obviamente, muito estudo por parte do praticante. E o que acontece é que muitas vezes o próprio praticante de determinados sistemas não conhece essas particularidades. E daí a importância de nós estarmos enfatizando esses aspectos tão importantes dentro do Kung Fu. As de Xisto, 1, 2, 3, acredito que é assim que leia o seu nome, me perdoe, se eu li errado. E ele fala o seguinte: mas ficou uma dúvida, trata-se de uma luta marcial ou de uma filosofia marcial? Aliás, eu agradeço essa pergunta porque é uma pergunta que é típica dos nossos tempos.
né, onde nós separamos tudo. Temos que lembrar que a noção de Kung Fu, ela surge no período onde tudo estava dentro de um todo. Então, o que significa tudo dentro de um todo? Eu quero dizer com isso que não havia essa divisão, isso é para luta, isso é para vida, ou isso aqui é para saúde, isso aqui é para usar nos negócios, ou alguma coisa nesse sentido. Tudo era para tudo. Por quê? Porque era o Kung Fu para a vida. Então, quando eu estou falando isso, a luta, ela é um aspecto do Kung Fu. E um aspecto que é importante porque era a partir da experiência marcial que nós tínhamos, com isso, uma extensão para a conduta. Isso pode ser que soe estranho para nós quando nós pensamos sempre, ora, se nós temos movimentos de luta, é óbvio que isso serve para a luta. E aí entra uma fala do patriarca Muyat, que foi meu mentor, que dizia o seguinte: Wing Chun, que é um sistema de Kung Fu, né, no qual ele transmitiu para mim e para tantos discípulos que ele teve. Ele dizia, o sistema Wing Chun, ele é tão bom que serve até para lutar. Então, nesse caso, você observa que a luta ela faz parte de um todo. Pode ser que ela seja a parte mais aparente, mas ela não é a mais importante. O que não significa que nós não nos dediquemos a atentar a esse aspecto e não negligenciamos esse aspecto. Muito pelo contrário, a atitude do artista marcial ela deve ser completa, mas acontece o seguinte, a atitude marcial tem que estar em todos os aspectos da vida. E o que também não representa aquele estereótipo que nós vemos, né, de lutadores que ficam sempre com aquela cara amarrada. Não é isso. Isso não é ser um artista marcial. Agora, a atenção que eu tenho, o valor que eu dou para a vida, o respeito que eu tenho para com a morte, isso sim caracteriza o artista marcial. Isso sim caracteriza alguém que teve uma experiência de combate simbólico que seja, ou uma experiência marcial, portanto, e sabe o valor da vida através da sua experiência de estar perto da morte. Então, por isso aqui eu quero deixar bem claro o seguinte, luta marcial ou filosofia marcial, eles englobam um único aspecto e que pode ser resumido em 2 caracteres e uma palavra, Kung Fu. Vamos agora então para a pergunta final do quadro de hoje. Vinícius Schreider. E o nosso inscrito faz a seguinte pergunta: e dá para aplicar os conceitos do Kung Fu sem necessariamente atrelar isso a combates? Vinícius, eu gostaria de te dizer que quando nós falamos de Kung Fu no seu sentido mais amplo, principalmente naquele período que eu sempre menciono, que é o período dos neoconfucionistas, o período da dinastia Song e Ming, existe uma noção de Kung Fu que extrapola as artes marciais. Aliás, a associação entre arte marcial e Kung Fu, ela é razoavelmente recente e ela tem a ver, inclusive, com esse momento mais moderno da China. Falarei isso a respeito numa ocasião oportuna. Por isso, Vinícius, quando você pergunta sobre o Kung Fu em outros aspectos, eu posso citar dezenas deles. Por exemplo, na gastronomia, por exemplo, na arte de dirigir, por exemplo, na relação humana. Tudo isso envolve Kung Fu, ou seja, uma atitude excelente, uma atitude onde você, através da excelência, você manifesta o seu eu. E com isso você consegue extrapolar essa excelência pessoal nas atividades que você exerce. Então, não necessariamente precisa ser através do combate. Lembro apenas que o combate se tornou muito conhecido dentro desse aspecto relacionado ao Kung Fu em função
da experiência marcial, que é uma experiência que alavanca, catalisa essa situação que eu mencionei anteriormente de associar a excelência pessoal com a maneira de você ser e estender, portanto, isso para a conduta. Quando nós falamos então de Kung Fu, é muito importante se entender: o combate é apenas um dos muitos aspectos do Kung Fu. E aqui eu quero frisar, para encerrar, algo muito importante. Como você sabe, e você que é seguidor do nosso canal, nós já associamos o Kung Fu com o Karatê através do grande Lyoto Machida, ou com a arte do samurai através do legendário Miyamoto Musashi, só para citar alguns. E as pessoas perguntaram o seguinte: mas o Lyoto Machida, você fala do Kung Fu, mas ele não é praticante de Karatê? É praticante de Karatê, mas ele manifesta o seu Kung Fu, que é essa habilidade, essa excelência pessoal, através, obviamente, da arte que ele exerce, que é o Karatê. Então, é um karateca que tem Kung Fu. E é muito importante nós entendermos essa noção mais ampla, para não se ficar limitado em achar que Kung Fu é apenas uma denominação para as artes marciais chinesas em geral. Por isso, eu agradeço muito sua pergunta, Vinícius, porque é através desse tipo de perguntas que podemos esclarecer melhor o que nós queremos explicar e compartilhar dentro do nosso canal Kung Fu Life. Por hoje é só. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Caso deseje receber uma notificação a cada novo vídeo, ative o sininho. É bom sentir o seu apoio no processo de evolução do nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.